Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Me apresentando rapidamente, porque alguns de vocês ainda não me conhecem. Meu nome é Felipe Sequinel Veronês. Dentro da odontologia, minha área de trabalho é a parte de reabilitação oral. Eu sou especialista e mestre em prótese dentária, especialista também em implantodontia, especialista também em saúde coletiva. Eu tenho também uma pós-graduação em dor orofacial. Mas minha grande área de trabalho é a prótese dentária. Vocês vão ter mais aula comigo a partir da quinta fase, onde eu tenho contato com você na oclusão. Hoje, na disciplina de fundamentos, eu mais trabalho em conjunto com o Luiz Felipe, até para dar um suporte, uma mão para ele também. Eu vou conversar um pouco com vocês sobre EPIs e sobre o manejo de resíduos dentro do consultório. Eu vou tentar ser o mais direto possível com vocês, tá? Não adentrando em teorias que não vai ser útil para vocês. Então vamos tentar ser uma aula mais dinâmica, algo que realmente vai fazer diferença no dia a dia de atuação. Na parte de EPIs, houve uma grande mudança nos últimos meses, mais grande mesmo, em relação a alguns EPIs que tiveram que ser agregados no nosso dia a dia por causa da Covid-19. Felizmente, esses EPIs não somaram tanto na parte de custos para a gente e nem dificuldade de trabalho, mas algumas coisas mudaram. Essa aula que foi feita pela professora Bruna foi feita em 2015, antes do surto de Covid. Então, eu vou passar essa aula para vocês e já vou adicionando o que mudou por causa do coronavírus. Eu vou passar essa aula ainda para vocês verem como é que era antes e o que foi adicionado. Até para não causar confusão, daqui a pouco vocês veem coisas antigas e achar que é coisa nova. Então eu vou trazer o que era e o que mudou após corona, certo? Então essa aula é sobre a parte de equipamentos de proteção individual, os EPIs. O equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado a prevenir riscos que podem ameaçar a sua segurança e saúde. Eles têm alguns certificados que têm que ser seguidos, então não é somente alguém criar uma touca, uma máscara ou um tipo de luva e querer comercializar. Os EPIs têm que satisfazer alguns requisitos mínimos de qualidade estabelecido pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. E uma certificação é feita mediante relatório de ensaios emitidos por laboratório credenciado pelo Ministério. Então, até um tempo atrás surgiu uma luva no mercado, uma luva de nitrilo. Ela parecia até uma luva boa para ser utilizada, mas ela não tinha esse certificado. Então, no dia a dia, a gente não poderia utilizar essa luva. Então, nossos EPIs, eles passam por uma série de testes até poder ser comercializados. Então, os EPIs na odontologia, pessoal, é toda a forma, investimento ou acessório que visa prevenir o contato direto do profissional com sangue, saliva, tecidos, secreções, além de instrumentos contaminados, protegendo também o paciente do contato acidental com instrumentos perfurocortantes ou durante o uso de radiações ionizantes com finalidade diagnóstica. Então, todo aparato nosso que a gente usa para proteção individual frente a possíveis contaminações ou sujeito a algumas injúrias é chamado de EPI. Nossos EPIs, então, a gente tem os protetores oculares, são os óculos de proteção. Hoje, após corona, esses óculos são de essência, ou essencialmente obrigatórios, na verdade, tá? Antes a gente até fazia um pouco de vista grossa em relação a eles, mas hoje eles são realmente indispensáveis na clínica. Então, mesmo para quem usa óculos como eu, que são óculos até grande, tá um pouco sujo meu óculos, né? É necessário usar um sobreóculos, tá? Ou um óculos que vede a periferia. Esse meu óculos que não vede a periferia, ele permite a entrada de respingos ou aerosóis nessa região. Então, hoje é obrigatório o uso de sobreóculos.
Máscaras. A nossa máscara de utilização diária se alterou após Covid também. Antigamente a gente usava uma máscara cirúrgica normal, com tripla proteção. Hoje a gente precisa usar uma máscara tipo N95 ou a PFF2. Então mudou um pouco a parte de máscaras também, que eu vou falar um pouco adiante. As luvas continuaram as mesmas, a gente tem basicamente as luvas de procedimento, que podem ser de látex ou nitrilo, são as mais comuns serem utilizadas. A gente sugere hoje, após Covid, o uso de nitrilos, tá? Elas são um pouco menos permeáveis que a de látex, tá? Temos sobreluvas, são de plástico, serve mais para manuseio de algum material. Em relação a, eu tô com a minha luva de procedimento, vou lá precisar pegar o fotopolinizador, põe uma sobreluva somente. Eu precisei pegar uma caneta em cima da bancada, põe uma sobreluva de plástico. Tem luvas de borracha grossa, que são luvas para limpeza de materiais, e as luvas de procedimentos cirúrgicos, que são estéreis. Os nossos gorros, hoje, após Covid, não é permitido mais aqueles gorros de pano, de tecido, aqueles bonitinhos que o pessoal adorava passar na clínica. Infelizmente, eles não são mais permitidos, tá? Hoje a gente só usa gorros que fecham totalmente o cabelo, não permitindo que o cabelo saia para fora do gorro e sejam descartáveis. Então, infelizmente, aqueles gorros de tecido hoje não são mais permitidos. O avental, a gente vai ver que a gente tem basicamente dois tipos de procedimentos: os semicríticos e os críticos. Nos procedimentos semicríticos, o avental é aquele fechado na frente, nosso jaleco, que após Covid mudou um pouco. Hoje, até nos procedimentos semicríticos, sobre o nosso jaleco, vocês vão ter que usar um jaleco de TNT descartável. Então, após Covid, além do jaleco normal, a gente está usando sobre ele um jaleco TNT de gramatura 40 mínimo, tá? Para ter espessura suficiente sobre ele para proteção. Então, até nos procedimentos semicríticos, está sendo usado um jaleco descartável. Esse jaleco TNT descartável não é estéreo, tá? Nos procedimentos semicríticos. Nos procedimentos críticos, aí sim, vai ser um jaleco descartável ou um jaleco passível de ser esterilizado. E o fechamento desse jaleco é nas costas, diferente do jaleco que a gente utiliza. O capote cirúrgico, ele não fecha na frente, ele fecha na parte das costas e precisa de um auxiliar para ajudar nesse fechamento. Protetores oculares para luz halógena, para proteção em relação ao nosso fotopolinizador. Uma roupa branca de exclusivo para atendimento no consultório, então essa roupa que vocês vão utilizar nos seus atendimentos clínicos não pode ser uma roupa do dia a dia. Ela é exclusiva para atendimento em consultório ou nas clínicas e elas devem ser condicionadas separadas das roupas do dia a dia. Assim como condicionadas separadas, elas devem ser lavadas separadas também. E o avental de chumbo para procedimentos em relação a raio-x. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles agora? Os EPIs então, são usados por todos os membros, tá? Estabelecimentos. E então não é só o dentista, o auxiliar também, se tiver algum outro profissional dentro do ambiente de contaminação, vai ter que usar os EPIs também. E o responsável por ceder esses EPIs é o responsável técnico. Como assim, Felipe? Digamos que no meu consultório eu trabalho como auxiliar. Essa auxiliar também tem que usar EPIs. Eu sou responsável de dar esses EPIs para minha auxiliar e cobrar a utilização desses EPIs pela minha auxiliar. Então, como eu falei, na odontologia tem dois tipos de procedimentos, os semicríticos e os críticos. Os semicríticos é aquele que existe a presença de secreção orgânica, saliva. O profissional pode paramentar sozinho na sequência. Então a gente põe um avental. Hoje a gente vai ter o avental, nosso jaleco, e sobre ele um avental de TNT, de gramatura 40. Um gorro
Lembrando que a gente não pode mais usar aqueles gorros de tecido. A máscara, hoje a gente usa a máscara N95, sobre ela ainda a máscara de cirúrgica. O nosso óculos, a gente vai botar agora o Face Shield, que não está aqui, mas foi adicionado por causa do Covid. Lavar as mãos e, por fim, pôr as luvas. Então, aqui já tem um adendo bem importante. Sempre antes de calçar as luvas, lavar as mãos. Procedimentos críticos são procedimentos em que a presença agora de sangue, pus, matéria contaminada pela perda de continuidade do tecido. O profissional então deve vestir o gorro. Esse gorro tem que ser estéreo e descartável. Máscara estéreo e descartável. Lembrando que tem que usar a N95 e sobre ela a máscara de cirúrgica, óculos de proteção. Nesse caso, em procedimentos críticos, é necessário Propés. Em seguida, a antisepsia das mãos. Aí veste o avental, que nesse caso o avental ele é estéreo, tá? E por fim as luvas, que também são estéreis. Ambos estéreis. O avental poderá ser colocado com a ajuda de um auxiliar. Esse avental nos procedimentos críticos e o avental de TNT, que a gente precisa usar sobre o nosso jaleco por causa do Covid, eles têm um fechamento nas costas. Então é necessário ter um auxiliar para ajudar esse fechamento. O avental, então, pessoal. O avental é uma proteção do profissional e de suas roupas. Pode ser descartável ou de tecido reaproveitável, sendo que, quando utilizado em procedimentos semicríticos, é fechado pela frente. Já o avental destinado ao procedimento crítico é fechado pelas costas, nosso capote cirúrgico. E nos procedimentos críticos, ele deve ser esterilizado. O que mudou pós-Covid, pessoal? Nos procedimentos semicríticos, que é esse primeiro, a gente vai ter um capote também, de TNT gramatura 40, que é a espessura desse tecido. E esse capote ele não precisa ser estéreo, porém ele é descartável. Então, usou num procedimento, num paciente, logo após ele é descartado. Então, o avental nosso jaleco deve ter gola, tipo gola de padre, com mangas longas, punho de elástico, um comprimento de 3 quartos cobrindo os joelhos e pode ser confeccionado em algodão e polipropileno. Então, esse é o nosso jaleco normal, certo? E isso é o nosso jaleco dos procedimentos semicríticos. Antes do Covid, a gente somente utilizava eles. Após Covid, sobre eles, a gente está usando um capote de TNT descartável. Ele deve ser sempre usado em atendimentos odontológicos. E pessoal, por favor, tá? Não fiquem pacientes de jaleco. Isso é extremamente desagradável, além de ser extremamente não condizente com a nossa profissão, né? Então, isso não gostaria de ver nem aos redores da nossa clínica.